Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, professor Alexandre Carneiro de Souza. É com satisfação que eu apresento a todos vocês a nossa 15ª trilha. Nós temos feito uma longa caminhada, mas uma caminhada rica e significativa para a produção acadêmica, e passamos por um amplo campo de discussão, trabalhando os fundamentos da ciência política e da teoria do Estado, o objeto e a complexidade do objeto da ciência política, a distinção entre ciência política e ciência política, a definição de fato político, os fundamentos modernos da ciência política, a instauração da ciência política no século XX. Fizemos uma longa e importante caminhada no marco teórico da disciplina, além de termos proposto a análise dos temas da sociedade e do poder político, nós acrescentamos uma contribuição significativa para a disciplina, e nenhuma disciplina científica estaria completa se não se estruturar em grande medida no marco teórico reconhecido internacional e nacionalmente. Nós fizemos uma longa e consistente caminhada nessa direção, trabalhando a partir de Platão, Aristóteles, Baudin, Karl Heine, Maquiavel, Montesquieu, Hobbes, John Locke e Hannah Arendt, dando à disciplina uma estruturação acadêmica, autoridade científica fincada e embasada no marco teórico consistente. E além dessa estrutura teórica de sustentação da disciplina, nós trabalhamos diversos temas relacionados às formas institucionais de Estado e governo, ideologia política, movimento político, manifestação política, a discussão sobre democracia, partidos políticos, cidadania. Uma caminhada muito rica e não pode deixar de ser entendida como de grande importância para a formação de futuros advogados e domínio na utilização das categorias acadêmicas e a capacidade de leitura científica acerca do problema político. Nós temos, portanto, a nossa última trilha, que constitui o último assunto da nossa temática. Nós estamos trazendo uma temática triplicemente constituída nessa 15ª trilha, de tal modo que nos interessam 3 problemas de suma importância: opinião pública, programa de governo e propaganda política. São temas que têm um lugar de destaque no campo do fenômeno político, que não pode ser despercebido, que não podem ser ignorados pelos estudiosos da área. A opinião pública, os programas de governo e a propaganda política representam atos de grande importância no cenário político das distintas sociedades humanas. Acerca da opinião pública, a gente poderia iniciar chamando a atenção para o fato de que, quando nós lidamos com essa temática, nós estamos adentrando no território dos temas imprecisos da análise científica da política. No domínio da análise política, nós lidamos com temas carregados de imprecisão, e entre esses temas está o tema da opinião pública. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, a opinião pública como fenômeno de estudo, como um dos objetos de estudo da ciência política, passou por uma profunda revisão, e com certeza a lavagem cerebral
praticada pelos estados autoritários, que em grande medida foram responsáveis pela eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso faz com que o tema da opinião pública passe por um processo de revisão. Afinal de contas, a indução da visão da sociedade, o maquiamento dos interesses sociais e projetos articulados de montagem e fabricação de uma opinião pública artificial passaram a ser considerados e incluíram um quadro de preocupação dos estudiosos da área. Portanto, trabalhar a opinião pública é trabalhar com um tema impreciso. No entanto, me parece que quando essa temática é evocada em todo lugar, onde se fala acerca da opinião da sociedade, a opinião do povo brasileiro, a opinião da sociedade cearense, todas as vezes que esse termo é evocado e nós lidamos frequentemente com esse tipo de proposição daqueles que dizem falar em nome do povo, daqueles que representam amplos segmentos sociais, que se consideram articuladores e representantes da opinião pública, todas as vezes que nós lidarmos com a manifestação de possíveis opinião pública, algumas perguntas deveriam ser previamente elaboradas. Em qualquer lugar onde se evoque a opinião pública, a primeira coisa a perguntar é: quem é o público? Outra pergunta interessante é: que representatividade essa opinião tem? E, por fim, se a opinião divulgada corresponde de fato à opinião real do público ao qual se refere. É um tema, de fato, controvertido, de tal forma que a análise científica deve transcender aos trabalhos técnicos das agências que trabalham com coleta e informação de opinião pública, auscultando a vontade popular. O trabalho acadêmico vai muito além disso, porque, acima de tudo, a visão científica vai buscar a fundamentação para esses fenômenos e, mediante técnicas e métodos de pesquisa, demonstrar logicamente a forma como esses fenômenos agem e se estruturam. Bom, se nós estivermos interessados na origem do fenômeno da opinião pública, a gente certamente está lidando com um processo social que tem a mesma idade da cultura. E talvez esta seja a forma mais adequada de nós respondermos à inquirição acerca da origem da opinião pública. A opinião pública é a própria cultura se institucionalizando. É nesse sentido que nós poderíamos pensar a opinião pública como temas de interesse coletivo que se institucionalizam, que conquistam um grau de durabilidade, de consistência social. Nós poderíamos afirmar que a organização da sociedade se dá em torno de um corpo de opinião pública, que um determinado grupo humano que vive num determinado território sobre a mesma identidade cultural estabelece como padrão para o comportamento coletivo e para o comportamento social. Quando nós falamos de opinião pública, nós estamos falando com um fenômeno paradoxal, porque a opinião pública é indispensável na medida em que ela representa uma agenda social. Portanto, ao nos situarmos no mundo, há um cuidado por parte da comunidade e, posteriormente, pela parte do indivíduo, de se inserir dentro do campo da opinião pública, das questões propostas pela opinião pública. Nesse sentido, então, a opinião pública funciona como uma agenda. Por outro lado, ela também é tirana. Ela atua contundentemente
contra aqueles que se opõem a ela. Nós temos, portanto, uma paradoxalidade quando nós lidamos com o fenômeno da opinião pública. E não somente isso, nós também estamos tratando de um problema político carregado de estereótipos, que passa por um processo de ampla estereotipação. É muito comum nós afirmarmos que o público sempre está bem informado, e, portanto, isso é um estereótipo. A gente escuta com muita frequência que a opinião pública tende a ser racionais, a opinião pública deveria ser sempre estatuída, portanto, convertida em lei, que a vigilância e a crítica poderiam assegurar uma opinião pública esclarecida e que a opinião pública é sempre uniforme. De fato, são questões interessantes e, ao mesmo tempo, complexas, de modo tal que até o termo opinião pública, utilizado como unidade, como singularidade, constitui um problema, de tal forma que o que se deveria pensar e reconhecer é que dentro do fenômeno que nós chamamos de opinião pública, nós temos uma diversidade, nós temos uma pluralidade, e possivelmente aquilo que se chama de opinião pública poderia ser pensado como a representação do pensamento de algum grupo ou de alguns grupos. Talvez não seja possível pensar numa opinião pública brasileira, talvez não se pudesse pensar numa opinião pública elevada a essa potência de enfoque e de abrangência. Bom, o estudo da ciência política trabalha no campo temático da opinião pública aquilo que se denomina quadros flutuantes de opinião pública e quadros cristalizados de opinião pública. Os quadros flutuantes de opinião pública estão relacionados às conjunturas. Em áreas como comunicação, comércio, arte, lazer, educação, determinados fenômenos ligados à educação, determinados fenômenos ligados à política, à música, à moda. Nesses setores que são determinados por conjunturas, nós tendemos a lidar com aquilo que a academia vai chamar de quadro flutuante de opinião pública. Diferentemente desses, existem os quadros cristalizados de opinião pública, que são fenômenos relacionados à estrutura, à tradição, à cultura, aquilo que é legal, a área jurídica, setores que passam por mudanças, e na verdade passam, mas são mudanças que acontecem de forma lenta e gradual, porque se situam em áreas estruturadas da sociedade e de sua cultura, fenômenos que foram aprovados ou reprovados ao longo de uma grande caminhada, de tal forma que a sociedade fecha consenso acerca desses fenômenos. Portanto, nós podemos lidar com um tipo de opinião pública de natureza flutuante, podemos lidar com um tipo de opinião pública que se apresente e atue a partir de uma convicção social, de verdades culturais assimiladas pela sociedade, que se perpetuam, que alcançam longevidade social. Tanto a política contemporânea como a política do passado, quer nós estejamos vivendo sociedades democráticas, como a vivida pela experiência francesa, e aquela que domina o Ocidente após a Revolução Francesa, quer nós lidemos com estados autoritários ou estados democráticos, quer lidemos com política conservadora ou política liberal, o fato é que governo nenhum, no exercício do poder do Estado, pode prescindir da opinião pública. Se é fato de que nenhuma forma de governo do poder do Estado pode prescindir da opinião pública,
muito especialmente e com muito maior rigor, a gente poderia pensar numa relação entre opinião pública e democracia. Se nenhum sistema político de governo pode prescindir da opinião pública, efetivamente se pode afirmar com muita segurança que não pode coexistirem, não podem coexistir democracia e desrespeito à opinião pública. Dentro dessa questão de análise, e eu espero um momento adequado para que a gente possa aprofundar maiormente essa discussão, mas seria bastante interessante a gente ponderar e tentar levar à exaustão uma questão que inquire acerca da possibilidade dos governos apelarem menos para mecanismos de coleta de opinião pública. Ou seja, o que está em questão, o que eu estou propondo nesse momento da fala, é se a gente poderia pensar acerca da imprescindibilidade da opinião pública como recurso fundamental da gestão do poder político do Estado. Essa me parece ser uma questão muito interessante, que não poderia ser proposta de maneira simplista. Não se pode fazer uma abordagem de uma questão como essa de forma rápida, acelerada. A gente precisa fazer diversas paradas e, ao mesmo tempo, projetar uma visão que contemple uma vasta realidade de análise, incluindo diversos setores que precisam ser vistos e precisam ser analisados. Mas a questão que se coloca é se a gestão política do Estado pode prescindir ou não da opinião pública. Como a gente já viu, mesmo em sistemas autoritários de governo, a opinião pública é fundamental. Isso porque os gestores são intimados o tempo todo para a sua própria segurança e para a longevidade da sua gestão, inquirir acerca daquilo que o povo pensa, das avaliações que o povo faz, dos interesses que o povo tem. Não se pode governar isso em época nenhuma do passado, e muito menos em época nem alguma do presente. Não se pode governar ignorando aquilo que a sociedade pensa, aquilo que a população entende, concebe, vê, admite como certo ou como errado. Qualquer governo, por mais terrorista, por mais autoritário, por mais despótico que seja, não pode perder de vista o povo e considerar as expectativas e as ansiedades do povo, porque nenhum governo subsiste na ocupação do lugar da gestão do poder político sem atender minimamente aos anseios da população. Nesse sentido, é claro que nós não se pode admitir qualquer possibilidade de pensar a imprescindibilidade da opinião pública no processo da gestão do poder político. Agora, outras questões precisam ser pensadas quando a gente trabalha a opinião pública. Quando nós discutimos a sua prescindibilidade ou imprescindibilidade no campo de gestão do poder do Estado. E vale a pena nós estabelecermos uma breve análise comparativa entre programa de governo e propaganda política. Bom, o que seria programa de governo? Quais são as questões centrais e imediatas que a gente poderia propor acerca desse tema? Eu, particularmente, gosto muito de me referir a programas de governo como um penhor que os pretendentes à ocupação do lugar da gestão do poder político assumem perante a sociedade como compensação da confiança que a
população confere mediante o voto. Portanto, é um penhor. A gestão política do poder do Estado, realizada por partidos e por grupos que conquistam, mediante o voto ou outro qualquer mecanismo, o direito e a autoridade de realizar o governo, fazem isso porque visibilizaram, demonstraram, apresentaram, expuseram, tornaram conhecido um programa de governo. É por isso que eu me refiro a programa de governo como penhor, apresentado por aqueles que pretendem a ocupação do lugar do poder de gestão. Por outro lado, o programa de governo não pode deixar de ser entendido também como um instrumento de conquista da opinião pública mediante voto. E, por fim, a gente deve pensar o programa de governo como uma bússola da gestão governamental. Portanto, nós estamos nos referindo a um tema importantíssimo que interessa àqueles que ocupam o campo da gestão governamental, que interessa à sociedade de maneira geral, às diversas organizações da livre iniciativa da sociedade civil, que interessa a todo cidadão, a toda pessoa, e as distintas organizações e associações sociais. O programa de governo, portanto, representa a própria imagem do governo, a cara, o rosto do governo praticado pelas ações daqueles que exercem o poder do Estado. E pensando em programa de governo e na gestão do poder do Estado, é claro que a gente entende que a propaganda política é importante e fundamental, que não se poderia abrir mão dela. Mas algumas questões se apresentam como bastante interessantes, né, dentro desse campo de discussão. A prática, o desenvolvimento de programas de governo devem usar como recurso de relação com a sociedade, com a comunidade, o instrumento da propaganda política. E nesse aspecto, a propaganda política tem um papel positivo. Ela exerce uma pedagogia. É um mecanismo que mantém a sociedade informada acerca da ação governamental. Portanto, ela tem um caráter pedagógico. As pessoas precisam ser informadas. Os governantes precisam prestar contas o tempo todo. Revelar, tornar claro, evidente e manifestar os procedimentos e as deliberações do uso dos recursos que pertencem à sociedade. E, nesse aspecto, a propaganda política ela não apenas exerce um efeito positivo, ela não apenas tem um papel esclarecedor, mas ela é necessária e fundamental. Desta forma, a gente entende que a gestão política e a execução de programas de governo não poderiam omitir o recurso da propaganda política. No entanto, a questão que nós levantamos no início acerca da possibilidade do exercício da gestão do poder do Estado se apoiar cada vez menos em mecanismo de captação da opinião pública, é importante pensar isso acerca do papel que a propaganda política exerce na construção política cotidiana das sociedades. Isso porque, se a propaganda política ela é importante e cumpre um papel, uma finalidade informativo-social, e isso é inquestionável. Por outro lado, é importante que nós entendamos que a propaganda política ela pode tentar provar, ela pode maquiar a realidade de maneira tal que evidencie que o que não foi feito se fez, e o que se fez o que não deveria ser feito. Ou seja, há um papel maquiador no marketing
político. Através do marketing político, os gestores do poder governamental tentam provar à sociedade daquilo que foi feito, mas que na verdade não se fez. Ou muitas vezes a propaganda política tende a maquiar dizendo que não se fez aquilo que na verdade foi feito. O que eu estou tentando propor em linhas gerais para que posteriormente a gente possa discutir melhor essa questão é que se a opinião pública é imprescindível, e nós afirmamos que sim, porque ela tem um papel pedagógico, mas por outro lado nós estamos chamando a atenção acerca da possibilidade da propaganda política, do marketing político produzir uma opinião pública falsa, maquiar, artificializar. E aí é importante que nós nos lembramos da máquina de produção de opinião pública das gestões fascista e nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e como nós já dizemos, isso levou a uma revisão do tema opinião pública. Muitas vezes essa opinião pública pode ser produzida artificialmente. Muitas vezes se pode colocar uma opinião pública artificialmente na boca das pessoas. Muitos dos resultados que se obtêm nas votações e nas campanhas eleitorais são frutos do marketing midiático, ou daquilo que a gente podia chamar de mediocracia, a capacidade da formação de opinião em massa. Eu volto a dizer, é importante que nós pensemos essa questão, que submetamos ela a uma análise rigorosa, porque se a opinião pública é imprescindível, sobretudo quando se fala de um Estado democrático, mas nós não podemos fechar os nossos olhos e ignorarmos a possibilidade de uma opinião pública maquiada, falseada, produzida artificialmente como sustentação de ações governamentais, mas que se trata do próprio governo que exerce o poder do Estado, produzindo falsamente a sua própria legitimidade. Bom, como nós dissemos, nós estamos nessa 15ª trilha, encerrando o nosso leque de conteúdos temáticos e teóricos da disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Estamos concluindo esta caminhada com os temas opinião pública, programa de governo e propaganda política, esperando que no momento em que nós nos debruçarmos sobre esse tema, nós possamos ter uma condução primorosa, de tal forma que agreguemos e cresçamos muito e solidifiquemos a nossa capacidade de análise científica do fenômeno político a partir do exame dessas 3 dimensões importantes da política social. Nós estamos, portanto, a partir de agora, encerrando as nossas trilhas, e essa é uma oportunidade para que nós desejemos que nós tenhamos um bom final de semestre, que o nosso crescimento seja notório e a disciplina Ciência Política e Teoria do Estado faça a diferença na formação de excelentes bacharéis em Direito. Um grande abraço.